Hoje nós vamos desfrutar da palavra do Senhor e também está sendo gravada para transmitir àqueles que nos seguem nas redes sociais. Vamos abrir as nossas Bíblias em Mateus 17, dos versículos 1 até o 8. Nesse trecho, nós conhecemos como a transfiguração do Senhor Jesus. No versículo 1, fala que 6 dias depois, tomou Jesus consigo 3 pessoas, 3 dos seus discípulos, Pedro, Tiago e João. Apenas 3. De quantos discípulos? De quantos apóstolos? De 12. Esses 3 discípulos, eles eram os mais próximos do Senhor, os mais íntimos. E quem, irmãos, é íntimo, é próximo do Senhor Jesus, pode conhecer o Senhor de uma maneira especial, de uma maneira sobrenatural. Aqui fala que Pedro, Tiago e João, eles foram levados em particular pelo Senhor. Está vendo como mostra a questão de proximidade? Pedro, Tiago e João eram amigos próximos de Jesus. Oh, Senhor Jesus! Irmãos, precisamos ser próximos do Senhor. Quem é próximo do Senhor consegue ver o que está no coração do Senhor e persevera por conhecer o que está no coração do Senhor, persevera em conhecer mais o Senhor e a sua vontade. Então esses 3 são 3 dentre 12, eles são os eleitos dentre os eleitos. Obrigado, irmão. Os eleitos dentre os eleitos. Veja que especial. O Senhor tem aqueles que Ele escolheu, e dentro daqueles que Ele escolheu, tem aqueles que Ele escolheu de uma maneira ainda mais especial. Oh, Senhor Jesus! E para esses o Senhor se revela de uma maneira mais especial ainda. E no versículo 2 diz: e foi transfigurado diante deles. O seu rosto resplandecia como o sol, e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. O que Pedro, Tiago e João viram? Eles viram Cristo em glória, em poder e realeza. Até então, os discípulos conheciam o Senhor Jesus como aquele homem humilde, sofredor, que amava as pessoas, que se compadecia das pessoas, que as curava, que estava próximo delas. Mas nessa experiência, eles tiveram uma experiência a mais. Eles deram um passo a mais no conhecimento do Senhor. Agora, a visão deles ampliou, porque eles viram a manifestação do reino dos céus. O que eles viram foi um trechinho, uma ideia do que vai ser o reino milenar, o reino de 1000 anos. E nós vamos entrar em detalhes nisso, irmãos. Eu quero deixar bem claro e que seja algo marcante para nós, tá? Veja que no versículo 2, diz que o Senhor Jesus foi transfigurado diante deles. Esse transfigurado, essa palavra, o Senhor, houve uma transformação física de Jesus. Foi uma transformação física. Isso foi uma lembrança, foi uma ideia da glória que o Senhor Jesus já tinha na eternidade passada com o Pai. Então, Deus triuno, Ele já vivia na eternidade passada na glória. E o Senhor Jesus, Cristo, Ele vivia na glória com o Pai. Mas um dia Cristo deixou a glória para se tornar um homem. Então, essa glória, Cristo já estava no Pai na eternidade passada, mas essa glória também é uma mostra da glória futura do reino. É uma mostra dessa exultação, dessa majestade de Cristo futura. Então vamos ver aqui, João, ele estava presente, certo? E ele registrou em João, capítulo 1, versículo 14, o apóstolo João, capítulo 1, versículo 14, ele diz algo que nos faz lembrar esse evento, esse fato. João, capítulo 1, versículo 14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito
do Pai. Então Cristo, Ele estava na glória, mas Ele deixou a glória para estar no nosso meio. A palavra, o verbo, Cristo se fez carne e habitou entre nós cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória. A transfiguração foi uma das experiências que eles viram a glória do Senhor. Amém? Ó Senhor Jesus, vamos retornar para Mateus 17, versículo 1 ainda. Mateus capítulo 17, versículo 1 ainda. O Senhor então tomou os três e os levou em particular a um alto monte. Alto monte é bem significativo. Vários versículos nos dizem, no Novo Testamento principalmente, que nós devemos tirar os olhos das coisas terrenas e buscar o que é celestial, o que é do alto. Então, irmãos, para que tenhamos essa visão, é necessário subirmos a um alto monte, estarmos no Espírito. Quando deixamos de lado, irmãos, as coisas terrenas, o fardo da carne, nós transbordamos de alegria e esperança nas coisas celestiais. Irmãos, enquanto nós colocamos os olhos nas coisas dessa terra, o fardo é muito pesado, a ansiedade é grande, as angústias são grandes, a preocupação é enorme. Mas quando nós deixamos esse fardo de lado e colocamos os olhos nas coisas celestiais, aí isso renova a nossa esperança. Nós temos paz, alegria, isso invade o nosso coração. E os apóstolos aqui, eles ficaram maravilhados por essa visão. Eles ficaram maravilhados. No versículo 2, então fala que o Senhor foi transfigurado diante deles e o seu rosto resplandecia como o sol. O rosto do Senhor resplandecia como o sol. Vamos ver versículo por versículo para explicar isso. Apocalipse, capítulo 1, versículo 16, tá? Ainda deixem marcado Mateus, tá? Mas vamos para Apocalipse agora, capítulo 1, versículo 16. Apocalipse, capítulo 1, versículo 16. Então, João, no Espírito, ele teve a visão de Jesus glorificado aqui em Apocalipse, capítulo 1, versículo 16, diz que tinha na mão direita 7 estrelas. E da boca saía-lhe uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Amém? Lembrem-se, o Senhor Jesus no alto monte, o rosto dele começou a brilhar como o sol. E aqui em Apocalipse fala que o seu rosto brilhava como o sol na sua força, no pico máximo, o sol mais forte, mais brilhante. Amém? Vamos, então, de novo. O rosto do Senhor resplandecia como o sol, ali na transfiguração. E as suas vestes se tornaram brancas como a luz. Vamos em Daniel, capítulo 7. Daniel, capítulo 7, versículo 9. Daniel, capítulo 7, versículo 9. Continuei olhando, até que foram postos uns tronos, e o ancião de dias se assentou. Sua veste era branca como a neve, e os cabelos da cabeça como a pura lã. O seu trono eram chamas de fogo, e suas rodas eram fogo ardente. Veja que o ancião de dias se assentou, e como era sua veste? Era branca como a neve. Era branca como a neve. Irmãos, esses 2 versículos, Apocalipse e Daniel, mostram figuras do Senhor em sua glória, tanto em Apocalipse quanto Daniel. E em Mateus 17, que nós estamos lendo, na transfiguração de Jesus, foi exatamente o que aconteceu. O rosto do Senhor resplandecia como o sol, e as suas vestes ficaram brancas como a luz. O Senhor se transfigurou. Irmãos, o que é interessante é que fala que o Senhor se transfigurou. A glória não brilhou sobre Jesus. Não era uma luz externa brilhando, um refletor sobre Jesus, não. Pelo contrário, essa glória brilhava a partir do interior do Senhor. E essa glória, irmãos, essa luz era tão forte que atravessava as vestes. E é por isso que elas ficaram brancas. Por isso que as vestes ficaram brancas, com uma luz. Porque do interior do Senhor, essa glória brilhou
brilhou. Então, aqui ainda, vamos em Mateus ainda, a gente está em Mateus 17, Mateus 16 também. Observem que o Senhor, no capítulo anterior, já estava falando do contexto, do mesmo contexto. Como a gente começou a ler, 6 dias depois, né? Então, 6 dias antes, olha o que o Senhor estava falando com os discípulos. No versículo, capítulo 16, versículos 27 e 28. Porque o Filho do Homem há de vir, na glória de seu Pai, com os seus anjos, e então retribuirá a cada um conforme as suas obras. Em verdade vos digo que alguns há dos que aqui se encontram que de maneira nenhuma passarão pela morte até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. 6 dias antes o Senhor havia falado da sua majestade, da sua glória. Pedro, Tiago e João viram a manifestação do reino antes de passar pela morte. Eles antes de passarem pela morte, eles viram a glória do reino. Os 3 receberam o privilégio de serem testemunhas do que ninguém mais no mundo poderia contemplar. Somente os 3 viram esse fato extraordinário, sobrenatural. E Pedro, ele ficou extremamente impactado. Segundo Epístola de Pedro, capítulo 1, vamos ler, irmãos? Segunda Epístola de Pedro, capítulo 1, versículos 16, 17, 18 e 19. Vamos todos ler? Porque não vos demos a conhecer o poder e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo fábulas engenhosamente inventadas, mas nós mesmos fomos testemunhas oculares da sua majestade. Pois ele recebeu da parte de Deus Pai honra e glória, quando pela glória excelsa lhe foi enviada a seguinte voz: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Ora, esta voz vinha do céu, nós a ouvimos quando estávamos com ele no Monte Santo. Temos assim tanto mais confirmada a palavra profética, e fazeis bem em atendê-la, como a uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em vosso coração. Amém. A visão do Cristo glorificado, de Cristo em seu reino, na sua majestade como rei, impactou profundamente Pedro. Por isso que Pedro fala que ele foi testemunha ocular. Ele viu com os olhos, ele presenciou, ele viu, ele estava lá, ele ouviu também. Então Pedro viu a majestade, a glória excelsa que Jesus recebeu de Deus Pai. Testemunhas oculares, no original grego, significa alcançar o mais alto grau no conhecimento de um mistério. Então, alcançar o mais alto grau no conhecimento de um mistério. Jesus, como homem, tinha algo dentro dele escondido, a sua glória. Era um mistério para os homens. Mas Pedro, Tiago e João foram testemunhas oculares. Eles alcançaram um alto grau de conhecimento de quem realmente o Senhor Jesus era. Esse versículo 16 diz: porque não vos demos a conhecer. Vos demos, está no plural, mostrando que foi Pedro e os outros 2 irmãos, Tiago e João. Demos a conhecer. Então, esse dar a conhecer é transmitir algo que estava escondido. O que estava escondido? Justamente que o Senhor Jesus, dentro dele, dentro do Senhor estava a glória. Porque não vos demos a conhecer o poder e a vinda do Senhor Jesus, do nosso Senhor Jesus. A vinda do nosso Senhor Jesus é a parousia, na segunda vinda do Senhor Jesus. Olha que interessante, Pedro aqui está falando que, olha, eu fui testemunha ocular da transfiguração do Senhor Jesus. E essa transfiguração do Senhor Jesus está relacionada com a sua parousia. Entenderam? No mesmo versículo fala da vinda do Senhor e da sua transfiguração. A glória do Senhor está relacionada com a segunda vinda do Senhor. A majestade do Senhor
está relacionada com a segunda vinda do Senhor. Amém? Ó Senhor Jesus, a vinda do Senhor Jesus, irmãos, vai ser em glória, em majestade. Ele vai voltar para reinar definitivamente, de maneira manifesta. No versículo 17, pois ele recebeu da parte de Deus Pai honra e glória, quando pela glória excelsa lhe foi enviada a seguinte voz. A glória excelsa falou algo. A glória excelsa é o próprio Deus. É o nome para expressar a glória da presença do Deus Pai. É a glória excelsa. Em nuvem. O Senhor aparecia em nuvem no Antigo Testamento. Deus. Então aqui, a glória excelsa é Deus Pai falando: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. O que Deus Pai se agrada é de Cristo. E Cristo se agrada de nós, e Deus Pai se agrada de nós quando nós estamos em Cristo. Se você está em Cristo, Deus Pai se agrada. Amém? Este é o meu Filho amado. Significa, este tem a minha essência. Amém? Este é meu Filho amado. Significa, este tem a minha essência. É Deus Pai confirmando a divindade de Cristo, mostrando que Cristo é divino, é Deus. 18. Ora, esta voz vinda do céu nós a ouvimos. Pedro enfatiza novamente que ele ouviu a voz. No versículo 16, ele foi uma testemunha ocular, ele viu. Mas nesse versículo ele fala, olha, eu também ouvi. Ele viu e ouviu. 19. Temos assim tanto mais confirmada a palavra profética. E fazeis bem em atendê-la. Irmãos, a palavra profética, ela se confirma. Temos tanto mais confirmada a palavra profética. Ela sempre se confirma. Então, a palavra profética que nós temos é uma palavra firme e segura. Ela é certeira, é confiável. Nós podemos nos apoiar nela e nos apegar nela. A palavra que nós recebemos, irmãos, é algo que nós devemos agarrar, nos apegar. Temos, assim, tanto mais confirmada a palavra profética. Se nós nos apegarmos, nos atentarmos a ela, nós estaremos fazendo bem. E fazeis bem em atendê-la, como uma candeia que brilha em lugar tenebroso. Olha que versículo maravilhoso. Diz que essa palavra, nós precisamos nos apegar nela até que, entenderam? Essa palavra profética nós devemos nos apegar até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em vosso coração. Ou seja, nós devemos nos apegar à palavra profética até que o Senhor Jesus venha. Amém? Até que o Senhor volte. Precisamos nos apoiar, nos apegar a essa palavra, porque ela é confiável, ela é segura. O dia clareie e a estrela da alva nasça em vosso coração. Diz respeito à segunda vinda de Cristo. E a segunda vinda do Senhor Jesus, irmãos, terá um impacto exteriormente transformador sobre todo o universo. Será um impacto exteriormente transformador em todo o universo, onde Cristo colocará em ordem todas as coisas do universo. Mas também será um impacto interiormente transformador em nós, que cremos no Senhor, que confiamos no Senhor, que amamos o Senhor Jesus. Então vai ser uma transformação impactante no universo e dentro de nós. E dentro de nós é que o apóstolo Pedro fala em 1 João, o apóstolo João fala, né? 1 João, capítulo 5, Senhor Jesus. Na verdade, irmãos, capítulo 3, versículo 2. 1 João, capítulo 3, versículo 2. Amados, agora somos filhos de Deus. E ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. Ou seja, aqui mostra que
esse impacto interiormente transformador vai acontecer em nós quando o Senhor se manifestar em sua segunda vinda. Ó Senhor Jesus, amém. Então eu vou ler 3 frases que eu escrevi sobre a transfiguração do Senhor Jesus. A transfiguração foi uma demonstração real de Cristo vindo em sua glória à terra para estabelecer o seu reino. Então, a segunda vinda do Senhor, irmãos, Cristo vai voltar em sua glória, em sua majestade, à terra. À terra. Quando o Senhor Jesus ressuscitou, o Senhor foi entronizado, ele sentou à destra de Deus Pai, não é isso? Na segunda vinda do Senhor, ele vai voltar a vir à terra. O Senhor Jesus, ele foi entronizado, sentou à destra do Pai. Mas ele nos deixou órfãos? Não. Ele nos enviou o Espírito Consolador. Ele não nos deixou só. Amém? A segunda frase que eu escrevi: Jesus aparece a seus discípulos mais íntimos, oferece a seus discípulos mais íntimos uma antevisão, um antegozo da exultação futura do Senhor e do pleno conhecimento do seu reino. O que os discípulos presenciaram, irmãos, foi uma prévia do que será o reino do Senhor Jesus. Foi uma prévia da majestade de Cristo que se manifestará em sua segunda vinda. Vejam, 2 versículos que nós lemos, parece que são lemos tão rápido, mas ele é cheio de detalhes. Mateus 17, 1 e 2. Ele é cheio de detalhes, irmãos. Por isso eu vou ler novamente para os irmãos, para nós reforçarmos aqui o entendimento. 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e aos irmãos Tiago e João e os levou em particular a um alto monte. E foi transfigurado diante deles, o seu rosto resplandecia como o sol e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. Irmãos, tudo isso é muito grandioso, mas como essa visão da transfiguração se aplica a nós? Como ela se torna acessível a nós, sendo que só Pedro, Tiago e João tiveram o privilégio de ver isso com os olhos físicos e ouvir com os olhos físicos, né? Então, como isso se aplica a nós? Como se aplica? A visão da glória de Cristo deve mudar e transformar a nossa vida. Vamos ler 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 18. 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 18. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando, como por espelho, a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Irmãos, quanto mais nós contemplamos o Senhor, nós amamos, nós desfrutamos do Senhor Jesus, mais nós somos transformados, mais nossa vida muda, mais de Cristo, mais da sua glória é colocada em nosso interior. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando, como por espelho, a glória do Senhor. Aquela experiência que Pedro, Tiago e João tiveram, de fato, fisicamente, com os olhos, com os ouvidos, nós podemos ter pelo Espírito. Contemplar a glória do Senhor pelo nosso Espírito, usando o nosso Espírito. E essa contemplação nos transforma. Quanto mais de Cristo nós vemos, mais transformados seremos. Então, como essa visão da transfiguração se aplica para nós? Ela transforma e muda a nossa vida. A vontade é nos conduzir à glória, irmãos. Vamos ler Hebreus, capítulo 2. Deus quer nos conduzir à glória. A glória que Cristo vivia em Deus. Lembrando que Deus é único, é Deus triuno, é um mistério. Então, a glória de Deus, que Deus vivia desde o princípio, Ele quer compartilhar conosco essa harmonia, essa alegria, essa glória. Deus quer compartilhar conosco. Hebreus capítulo 2, versículo 10. Porque convinha que aquele, por cuja causa e por quem todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoasse por meio de sofrimentos
o autor da salvação deles. Amém. O Senhor, irmãos, veja que o Senhor, dentro do plano de Deus, Deus determinou que Cristo deveria sofrer, que Cristo deveria morrer para a nossa salvação, que Cristo deveria nos conduzir à glória. Cristo sofreu? Sim. Cristo morreu? Cristo está nos conduzindo à glória? Amém? Aleluia. Dentro do plano de Deus, Deus cumpre todas as suas promessas e Deus nos levará à glória também. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, segunda epístola aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 14. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 14. Eu vou ler o 13 também. Entretanto, devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados pelo Senhor. Irmãos amados pelo Senhor. Porque Deus vos escolheu desde o princípio. Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito e fé na verdade, para o que também vos chamou mediante o nosso Evangelho, para alcançardes a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Irmãos, o Senhor nos escolheu desde o princípio, para que por meio do Evangelho possamos alcançar o quê? A glória do nosso Senhor Jesus Cristo. 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 12. 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 12. Eu vou ler também o 10 até o 12, tá? Para facilitar. Vós e Deus sois testemunhas do modo porque piedosa, justa e irrepreensivelmente procedemos em relação a vós outros que credes. Que credes. Amém. Vós outros que credes. E sabeis ainda de que maneira, como pais a filhos, a cada um de vós exortamos, consolamos e admoestamos. A vida da igreja, irmãos, é uma vida de pais e filhos. Nosso Pai cuida de nós. E esse amor do Pai inunda o nosso ser e leva-nos a cuidar também dos irmãos, uns dos outros, como exortamos, consolamos e admoestamos, para viverdes do modo digno de Deus, que vos chama para o seu reino e glória. Amém? Deus nos chama para o seu reino e glória. Na segunda vinda o Senhor voltará em majestade, em seu reino, e é para esse reino, para essa glória que o Senhor nos chama. Vamos ver também agora, nós vimos que a glória de Cristo nos transforma, Deus quer nos conduzir à glória e a sua glória nos fortalece. Colossenses capítulo 1, versículo 11. Colossenses capítulo 1, versículo 11. Sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda perseverança e longanimidade, com alegria. Irmãos, nós somos fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória. Veja que a glória do Senhor nos fortalece, nos dá força. Ela é poderosa para levantar desvalido, cansado, fraco, para nos dar força para a nossa caminhada rumo à glória. Amém? Efésios capítulo 3, versículo 16. Efésios capítulo 3, versículo 16. Vou ler também do 14 ao 16 para facilitar o entendimento. Por essa causa eu me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior. Amém. Então, a riqueza da glória é para que sejamos fortalecidos com poder. Graças ao Senhor. E por fim, irmãos, sobre esse aspecto, ter a visão da glória do Senhor, da majestade do Senhor, é para sustentar a nossa fé. É para sustentar a nossa fé. Mateus 16, novamente. Mateus, capítulo 16. Então nós lemos o 17, 1 e 2. E o 16, eu quero deixar claro
para os irmãos o contexto desses versículos. O Mateus 16, versículo 21, mostra o contexto com que o Senhor está falando essas coisas. Desde esse tempo começou Jesus Cristo a mostrar a seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressuscitado no terceiro dia. Então o contexto que o Senhor está falando é da sua crucificação. Os discípulos, eles iriam presenciar a crucificação do Senhor. E para que eles não desanimassem, o Senhor fez algo para fortalecê-los e sustentar a fé deles. O que o Senhor Jesus fez? Ele mostrou que, apesar de existir, de haver a cruz, eles deveriam ver a coroa de glória do Senhor. Amém? Então, essa experiência da transfiguração é para sustentar a nossa fé. O propósito da transfiguração do Senhor é nos mostrar que, em nossas experiências de cruz, devemos ver Cristo em sua majestade. Devemos ver que existe uma glória também preparada para nós, irmãos. Para nós que estamos sendo transformados. Isso está em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 17. Vamos todos ler esse versículo? 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 17. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 17. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. Aleluia! O propósito da transfiguração do Senhor, novamente, é nos mostrar que em nossas experiências de cruz, do trabalhar do Senhor, que nem sempre é algo fácil para nós. Muitas vezes são experiências difíceis, de sofrimento, outras vezes de fracasso, outras vezes experiências de pecado, de desânimo. Todas essas experiências precisamos, irmãos, ver que existe a cruz, mas tem algo, um resultado grandioso desse trabalhar do Senhor em nós, que existe a glória preparada para nós. Existe Cristo em sua majestade, irmãos. É por causa do reino da sua majestade que Ele está trabalhando em nós. Então vamos ler desde o 16 até o 18, amém? Por isso, não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação conduz para nós peso de glória acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que são temporais, e as que se não veem são eternas. Amém, aleluia. Então nosso foco, irmãos, não pode ser nas coisas terrenas, mas nas celestiais, daquelas que são eternas. E todo o trabalhar do Senhor em nós, através da cruz, é para nos trabalhar em nós, nos transformar de glória em glória, até que entremos também no reino, na majestade do Senhor. Vamos ler um último versículo para nós terminarmos, em Malaquias, que é o último livro do Antigo Testamento, após Zacarias. Malaquias capítulo 4, versículo 2. Malaquias capítulo 4, versículo 2. Malaquias capítulo 4, versículo 2. Mas para vós outros que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas. Saireis e saltareis como bezerros soltos da estrebaria. Amém? Eu vou explicar esse versículo e depois nós vamos ler de novo. Vós outros que temeis. Quem teme o Senhor são todos os que desde o início vivem verdadeiramente para Deus, irmãos. Vamos prosseguir tendo um viver para Deus, para o nosso Senhor, temendo o Senhor, o amando de todo o coração, invocando o nome do Senhor,
desfrutando na palavra, do nosso devocional, lendo os livros espirituais, tendo comunhão com os irmãos, orando, reunindo, cantando louvores, adorando a Deus. Então, tendo um viver de temer o Senhor, o nome do Senhor. Para vós outros que temeis o meu nome, nascerá o sol. De novo o sol, que é Cristo. É a segunda vinda de Cristo. O Senhor Jesus voltará. É como o nascer de um sol. E Ele vai trazer nas suas asas salvação. Irmãos, aqui, nossa tradução fala salvação. Em outras traduções, fala cura. Em sua segunda vinda, o Senhor Jesus trará cura. Vai nos curar completamente. Curar fisicamente, emocionalmente, espiritualmente. Vai ser uma transformação completa, uma salvação, uma cura completa. Nas suas asas, o sentido das asas, sabe o que é? É justamente os raios de sol. Embora a nossa tradução esteja asas, outras dizem que é como um brilhar dos raios de sol. É o sol brilhando e esses raios nos alcançam. São raios curadores, que nos curam, nos transformam. Essa vai ser a segunda vinda de Cristo, gloriosa, em sua majestade. E aqui fala dos bezerros, soltos da estrebaria. Então, quando os bezerros ficam na estrebaria, eles estão presos. Então, a estrebaria é um coxo, eles estão presos. E eles ficam, ao ficarem longo tempo confinados na estrebaria, ali presos, quando eles são soltos da estrebaria, eles são soltos ao campo, ao ar livre, eles saem, você sabe como, irmãos? Saltando de alegria. Olha o que esse versículo diz, que quando o Senhor voltar, irmãos, vai ser uma alegria imensa para nós. Nós vamos pular de alegria. Ó Senhor Jesus, aleluia! Então essa experiência da transfiguração do Senhor, que Pedro, Tiago e João viram, nós também podemos experimentar, hoje já como um antegozo, esperando, aguardando e apressando a vinda do Senhor, para que pela eternidade nós também possamos desfrutar dessa glória.